Viver o amor é viver a vida de Deus. Orar por nossos inimigos, amigos e parentes é conhecer a verdade. Essa verdade que temos conhecido é a verdade universal sobre toda a criação de Deus. Não é a verdade sobre o homem mortal, porque o homem mortal está vivendo em desafio à lei de Deus. É verdade apenas para o eu que vive em unicidade consciente com Deus. Estamos vivendo nessa unidade consciente apenas quando estamos vivendo uma vida de amor, amando nosso próximo como a nós mesmos, amando nossos irmãos, perdoando até mesmo nossos perseguidores e inimigos. A vida mortal não é de Deus, ela é destrutível. A vida que se vive na crença no bem e no mal não está sobre a lei de Deus. E somente quando vivemos o perdão, vivemos compartilhando e dando, é que vivemos a vida de Deus. Aquela vida espiritual incorpórea, que é indestrutível. A vida que nem mesmo as chamas podem destruir ou podem as espadas ferir. Esta vida que trazemos à nossa lembrança quando percebemos que o verdadeiro significado do eu é nossa vida imortal dada por Deus. Nós a vivemos por meio do amor e somente por meio do amor. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve, pela graça de seu mestre, esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje, o mestre Gualberto compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o amor. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o amor? Ô Gilson, essa pergunta, a verdade do amor, a realidade sobre o amor, é algo indescritível. Nós estamos diante de algo que é possível ser vivido, mas não explicado. Aqui nós podemos investigar com você aquilo que não é o amor. O que não é o amor, nós podemos investigar com palavras, mas o amor em si, nele mesmo, nós estamos diante de algo indescritível. É como se deparar com a beleza de um pôr do sol. Você pode saber o que isso é, sentir o que isso é, perceber o que isso é diante do pôr do sol. Mas ao sair dali, você não tem nada a dizer sobre isso. Para ninguém. Nem para si mesmo. Qualquer registro, qualquer memória não servirá para uma descrição. Nós estamos diante de algo indescritível. Assim é a verdade do amor. Mas nós podemos, com você, investigar o que não é o amor e que, em geral, nós confundimos como sendo o amor. Eu gosto de você, você gosta de mim. Nós temos uma relação amigável, prazerosa, satisfatória, preenchedora. Esta relação nós chamamos de relação amorosa. Mas isso não é a verdade do amor. É possível que, com a presença do amor, tudo isso também esteja presente. Mas não é isso presente que prova a verdade
da presença do amor. Porque nós podemos ter tudo isso em nossa relação. Mas essa relação entre nós pode ser rompida. Observe que quando nós negligenciamos aquilo que o outro espera de nós, nesse momento, aquele que estava esperando alguma coisa fica aborrecido, frustrado, decepcionado, se sente rejeitado. Aquilo que temos chamado de amor em nossas relações está cheio disso. Eu te amo até o momento em que você não me rejeita. Até o momento em que você não se esquece de mim. Então é isso que nós chamamos de amor. A nossa relação com o outro, a partir do prazer, da satisfação, do preenchimento, é uma relação entre imagens. A imagem que você tem de mim e a imagem que eu tenho de você. Eu gosto de você porque você se ajusta às minhas expectativas e vice-versa. Se isso é rompido, tudo muda. A suspeita, a insegurança, o despeito, o ciúme, a posse, o desejo de controlar o outro, tudo isso está dentro dessas relações, que são relações entre imagens, quadros mentais, ideias, representações de pensamento que eu tenho sobre quem é você e você tem sobre quem eu sou. A beleza de um encontro com a realidade do amor é a ausência do pensamento. Uma relação que não se assenta mais no pensamento e, portanto, no prazer, na aceitação, no reconhecimento e, portanto, uma relação livre da dependência, livre do medo. A grande verdade, Gilson, é que nós desconhecemos o que é o amor. Nós sabemos o que é a lembrança do outro, o prazer que isso nos dá, até o momento em que ele nos contraria. Quando ele nos contraria, ao nos lembrarmos dele ou dela, não é amor que sentimos mais. É uma outra coisa. Então, o que é isso que nós chamamos de amor, que está associado à imagem, a uma lembrança de satisfação e preenchimento? Aqui o que temos é a presença do prazer, que nós chamamos de alegria, que nós chamamos de paixão, que o outro me causa, que o outro me traz. Só podemos lidar com a verdade do amor quando estamos livres do eu, quando estamos livres do ego. Assim, esta pergunta, o que é o amor? É a liberdade, é a felicidade, é a paz, é o silêncio, é a completude. Mas nenhuma dessas palavras alcança a extensão desta beleza, que é a beleza divina, que é a beleza da presença de Deus. Quando o eu não está, quando o ego não está, quando essa imagem que o pensamento constrói sobre quem eu sou e sobre quem o outro é, nesse contato com a vida como ela acontece, e aqui pode ser o contato com ele ou ela, nesse contato temos a presença do amor.
Tudo isso nos soa bastante estranho, porque durante toda a nossa vida, nós temos confundido afeição, carinho, prazer com ele ou ela, com o amor. Mas estamos diante de estados emocionais, sentimentais e de pensamentos que mudam, que estão sempre mudando. Ocorre uma alteração e tudo muda. Esse prazer se transforma em dor, essa alegria com ele ou ela se transforma em tristeza. Essa lembrança doce se torna amarga. E são assim as nossas relações. A verdade divina, a verdade de Deus, ao se revelar, se revela a realidade do amor. Aqui a pergunta é como podemos ter esta visão da realidade. A visão desta realidade, ela é possível, mas não é possível para alguém. É possível quando esse alguém, esse mim, esse eu, não está. Ao nos esvaziarmos por completo de tudo aquilo que esse sentido do ego representa, nós temos esse contato com a realidade da vida como ela acontece. Nesse contato, uma presença está. E essa presença não é mais a presença da pessoa. Talvez a sua pergunta seja, mas como isso se torna possível? Quando nós olhamos para um determinado sentimento, emoção, sensação, percepção ou pensamento, sem colocarmos uma identidade nessa experiência, essa qualidade de olhar, essa qualidade de tomar ciência dessa experiência, nos coloca em uma nova condição, onde descartamos a ilusão de uma identidade presente. Quando um sentimento está presente, uma emoção está presente, uma sensação, percepção ou pensamento. Em geral, não sabemos o que isso significa, mas esta é a verdade desse contato com o autoconhecimento. Essa é a verdade desse contato com a beleza desse encontro com a meditação. É quando anulamos o sentido de alguém presente, de uma pessoa presente dentro da relação. Então algo se revela além desta pessoa, deste mim, deste ego. A palavra pessoa significa máscara, persona. A palavra pessoa é uma máscara. Você carrega de si mesmo uma imagem. Esta imagem dá existência a esta pessoa. Esta autoimagem dá existência a esta máscara. O seu contato com o mundo é a partir desta pessoa, desta personalidade, é a partir deste eu, desse sentido de alguém. Podemos eliminar isso para esse contato com a vida livre da imagem que eu tenho sobre quem eu sou, desta máscara que eu trago sobre mim mesmo e desta imagem que eu tenho sobre ele ou ela.
Será possível o contato com a vida, com o mundo, com o outro, com nós mesmos, livre deste eu, deste ego, desta pessoa? Então, o amor se revela, a verdade de Deus se revela. Esta é a vida, livre do eu. Esta é a realidade indescritível. Esta é a realidade fora da mente, fora do pensamento. Quando o egoísmo, ganância, luxúria, animalidade, ódio, inveja e ciúme têm permissão para entrar em nossa consciência, estamos vivendo uma vida separada de Deus. Uma vida que não tem o apoio de Deus e, portanto, uma vida que deve chegar ao fim. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o ego. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ego? O ego, Gilson, é esta imagem, é esta máscara, é este sentido de pessoa. Quando você usa o pronome eu, você está se referindo exatamente a quem? A sua resposta será a mim? Quando você usa o pronome eu, essa é a primeira pessoa, a do singular. Você não tem dúvida que você está se referindo a si mesmo na primeira pessoa? Mas o que é esta primeira pessoa? Qual é a verdade sobre esse eu? Qual é a verdade sobre esse mim? Nós estamos lidando com uma representação mental, com uma conclusão intelectual, com uma definição de imagem que o pensamento tem estabelecido em nossos cérebros, dentro de cada um de nós, como se isso fosse a realidade sobre você. Sim, isso assume essa realidade sobre você, mas esta realidade, entre aspas, é apenas a verdade que você tem sobre quem é você. Há uma diferença entre a vida na realidade dela, como ela é, e essa ideia, ou esse quadro mental, ou essa imagem que o pensamento tem construído em você sobre a vida, sobre o que é a vida, assim como sobre você, sobre quem é você. Veja, nós estamos diante do mesmo movimento equivocado do pensamento, de construir uma estrutura mental, uma estrutura de imagem, uma estrutura de ideia sobre a vida e sobre quem nós somos. Você não é o seu nome, você não é a sua história. Assim, você não é o que imagina ser, o que acredita ser. Isso é o eu, isso é o ego. A possibilidade nesta vida de descobrir a realidade da vida como de fato ela é, e você como realmente você é, a realidade sobre você, a verdade sobre você, não esse você que o pensamento construiu. Essa possibilidade está aberta pelo autoconhecimento. Apenas quando isso se realiza,
apenas quando isso está presente. A vida como ela de fato é, e você, em sua real natureza, se revela nesse instante, não há qualquer separação. E quando não há separação, estamos diante de algo indescritível, que não é mais essa ideia sobre quem você é, que não é mais uma ideia sobre o que a vida é. Nós estamos diante da realidade divina. Aqui a beleza dentro desses encontros é poder lhe dizer que você nasceu para a ciência de que em sua natureza essencial você está além dessa morte. Porque a realidade daquilo que é você nunca nasceu. Essa é a realidade do desconhecido. Essa é a realidade divina. Essa é a realidade deste ser. Não se trata de alguém presente, se trata desta realidade presente. Além desse tempo, além desse nascimento, vida e morte. É o que estamos juntos aqui, trabalhando, olhando de perto, nesses encontros. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros que tem no formato online, formato presencial e também retiros, o Mestre Gualberto, além de responder ao vivo as nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, há um poder, há uma força e uma graça que a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona do Mestre, de maneira natural e espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes tagarelas, podemos ter uma visão e uma compreensão do que está além do entendimento humano. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já aproveita e dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.